Então, um pouquinho de aula de história, um pouquinho de bate-papo, uma conversa informal com Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Sua Alteza Imperial e Real. Depois da proclamação da República, em 1889, a família imperial foi para a Europa, foi para o exílio. O senhor nasceu, por exemplo, onde? Eu nasci no sul da França, ainda em consequência França, do exílio. 12 irmãos no total. Aqui no Brasil viveram numa fazenda no interior do Paraná. No norte do Paraná. No norte do Paraná? No norte do Paraná. Como foi essa infância? Eu acho que para nós foi uma bênção viver numa fazenda. Porque quando papai chegou do exílio, praticamente não tinha nada. Um português rico do Rio de Janeiro deu uma casa no centro, ele vendeu e comprou uma fazenda no norte do Paraná, 63 alqueires, no qual nós fomos educados. E para nós foi sumamente benéfico, porque a vida de fazenda, o contato com os empregados, com os colonos e aquele ambiente familiar, com o conjunto da fazenda, é a escola da vida. E ao voltar para o Brasil, o senhor foi levado, visitou, foi conhecer os antigos palácios? Em Petrópolis, fomos conhecer o Palácio Petrópolis, no Rio de Janeiro, o Museu Nacional, o Paço São Cristóvão, o Paço da Cidade, que depois foi o Correio, hoje em dia voltou a chamar Paço da Cidade, etc. Então a gente vai mostrar agora. Nós temos todas as relíquias do antigo Império. Então a gente vai mostrar agora um pouquinho do que sobrou da monarquia no Brasil. Para quem não conhece, vamos começar com o Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Dá para acreditar que foi aqui que viveu a família real assim que desembarcou no Rio de Janeiro em 1808? Essa foi a casa deles até a proclamação da República em 1889. Neste palácio, que hoje é o Museu Nacional, viveram de Dom João VI a Dom Pedro II. São 3 andares, cada um com 4.000 metros quadrados. Cabia aqui a família toda, mais os agregados e os escravos. Esse aqui era o Jardim das Princesas. Sabe quem gostava de descansar aqui? Ninguém menos do que a Princesa Isabel, aquela que aboliu a escravatura. Além dela, as crianças também passavam muito tempo aqui. Sabe qual era o passatempo delas? Colar conchinhas e pedacinhos de azulejo para decorar superfícies. Olha só o que elas fizeram com o que costumava ser um chafariz. O palácio conserva até hoje muitas peças originais, como a decoração das salas. Essa aqui é a Sala do Trono, que foi construída por Dom Pedro II. Aqui acontecia um ritual que veio de Portugal, a cerimônia do beijamão. As pessoas da comunidade vinham aqui uma vez por semana para beijar as mãos do imperador e da imperatriz. Passado e presente se misturam aqui dentro. A antiga Casa da Realeza hoje funciona como museu. A instituição científica mais antiga do país é também o maior museu de história natural e antropológica da América Latina. A primeira vez que eu estou aqui, eu estou super encantada. Eu nem imaginava que tinha tanta riqueza, um acervo tão grande e uma variedade de coisas para ver, né? Passear por aqui é dar vida e cores às aulas de história e até de biologia. Foi muito enriquecedor daqui. Gostei de tudo, achei maravilhoso. Quem começou a coleção foi Dom João VI, que fundou o museu e doou as primeiras peças que representam a Batalha de Constantino. Objetos que, de tão preciosos, estão num cofre. Depois veio Dom Pedro I, que trouxe as múmias da coleção egípcia. Mas a maior contribuição para o acervo veio de Dom Pedro II. Ele gostava muito de estudar, se interessava pelas ciências em geral. Foi ele quem trouxe a fotografia para o Brasil e dizem até que a primeira ligação telefônica do país foi feita por ele daqui para a Fazenda Santa Cruz, que fica no subúrbio do Rio. O imperador Dom Pedro II adquiriu peças de várias culturas e civilizações, indígenas, africanas, do Pacífico, greco-romanas, brasileiras e até objetos das escavações das cidades de Herculano e Pompeia, na Itália, que desapareceram depois da erupção do vulcão Vesúvio. O Museu Nacional tinha tanto prestígio que atraiu personalidades como o cientista Albert Einstein, que há 90 anos esteve aqui. Mas apesar de toda a importância, os dias de glória do museu ficaram para trás. A mais antiga instituição científica do país, que é ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, funciona em condições precárias. O palácio tem infiltrações na parede, fios estão à mostra e o jardim onde a Princesa Isabel passeava precisa de manutenção.
Em 2015, o museu, que recebia cerca de 280 mil visitantes por ano, fechou as portas por 11 dias, porque não tinha dinheiro para pagar os funcionários da limpeza. O número de visitantes tem caído muito por conta da localização, dentro da Quinta da Boa Vista. O parque, que é do município, sofre com a falta de investimento e de segurança. A polícia faz rondas, mas quem cuida da segurança é a Guarda Municipal. Se não tem um museu, se não tem a preservação da história, assim, a gente não sabe nem quem somos, né? Quem fomos. No Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, o abandono do presente contrasta com a imponência do passado. Qual foi a sua impressão quando o senhor conheceu e hoje, quando o senhor vê o estado do que sobrou de patrimônio? Eu acho que é lamentável o estado em que deixaram o nosso patrimônio. Gasta-se bilhões em coisas inúteis e não se conservam os patrimônios históricos. E a história é absolutamente fundamental para um povo. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Agora, além desse Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, tem também em Petrópolis um outro palácio que virou museu, que é a Casa de Verão. Está muito bem conservado. Muito bem conservado. Olha, essas são algumas fotos, a gente tem algumas fotos. Inclusive, para entrar, o visitante coloca uma proteção nos pés, para que a sola do sapato não arranhe o chão. A família, quando saiu do Brasil, 3 dias depois da proclamação da República, não pôde levar muita coisa. Muito pouca coisa. Muito pouca coisa. O Dom Pedro II saiu literalmente com a roupa do corpo. Alguns dias depois chegaram a Portugal, faleceu a imperatriz Dona Teresa Cristina, ele não tinha sequer dinheiro para pagar as exéquias da esposa. Não tinha dinheiro para fazer o funeral. Ele foi 49 anos chefe de Estado de direito e de fato. Saiu com a roupa do corpo, um pouco diferente do que nós assistimos hoje em dia. Deixa eu retomar um tema que a gente ficou de explicar um pouquinho melhor. Sim. Lá no começo e que eu vou pedir como funciona a monarquia parlamentarista. Dom Bertrand, qual que seria a vantagem da monarquia parlamentarista sobre uma república parlamentarista? A condição essencial para que haja um parlamentarismo é que haja um chefe de Estado suprapartidário. O que tem acontecido com frequência nas repúblicas é que há o presidente da república de um partido e o primeiro-ministro de um partido contrário. E o que se assiste aí? Uma verdadeira batalha entre o primeiro-ministro e o presidente da República. Um quer derrubar o outro, para que seu partido vença as próximas eleições. Quem é que sofre? Qual é o campo de batalha sobre o qual se dá essa disputa? É o povo. Quem sofre é o povo. No caso de uma monarquia, ficaria tudo decidido. Não é monarquia. Veja o que aconteceu na Espanha agora. Na Espanha, houve eleições alguns meses atrás. O rei dissolveu o parlamento agora, houve recentemente. Eleições, nenhum partido conseguiu formar governo. O rei dissolve o parlamento e consulta o povo. Faz novas eleições. Assim foi durante o Império todo, em que Dom Pedro II manteve um equilíbrio perfeito entre os dois partidos, respeitando os resultados das eleições. Mas isso aconteceu também recentemente em Portugal, na Grécia, que sim, mas em Portugal aconteceu, mas em Portugal recentemente havia o presidente da República de um partido e o primeiro-ministro um partido contrário. Exato. E uma disputa contínua entre os dois. Bom, isso paralisa o Estado. A Espanha, por exemplo, se não fosse o rei dissolver o parlamento, estaria fadada a um impasse político. Como a gente já teve esse plebiscito em 93, qual é, na prática, a maneira como os monarquistas pretendem conseguir trazer de volta esse sistema ao país? Fazer um novo plebiscito, apresentar um projeto de lei, convencer deputados e senadores a... Qual é o passo prático? Constitucionalmente, se nós conseguirmos um abaixo-assinado com 1% do eleitorado, se pode pedir um outro plebiscito. O que nós estamos fazendo no momento é o que nós não tivemos tempo de fazer antes, que é formar quadros, formar uma elite monárquica, formar futuros dirigentes, pessoas conscientes da importância da monarquia, que procura atuar sobre o conjunto da opinião pública para mostrar aos brasileiros a superioridade da República, da monarquia. Esses quadros são técnicos? Como? São técnicos, são de pessoas? Não, são pessoas que estudam e conhecem as questões políticas, conhecem a realidade brasileira e conhecem a razão de ser da superioridade da monarquia. Se elas fossem técnicas, eu ia pedir para o senhor oferecer uma partezinha para o Temer escolher.
Precisa ver se o rei vai ter apoio do PMDB, porque aqui no Ah, Brasil é? Como é ninguém que o senhor ia governa sem reinar apoio sem do o- PMDB. Como é que o senhor vai reinar sem o apoio do PMDB? Mas não havia... Quer dizer, eu acho que no Brasil, no momento, há um número excessivo de partidos que não corresponde ao que os brasileiros gostariam. Os brasileiros gostariam de ter partidos que tivessem um programa claro, que tivessem uma posição no qual ele sinta que os problemas da nação podem ser resolvidos.